felicidade, estamos de volta aqui, né, para falarmos um pouquinho desse evangelho maravilhoso, segundo o Espiritismo, lições do nosso Mestre Jesus, né? Hoje, coletânea de preces espíritas, no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, preces e reuniões espíritas. Então, eu convido a todos para uma prece, né? E vamos fazer a prece desse capítulo. Então eu vou ler a prece para vocês, que é uma prece que inicia uma reunião espírita, que tem a ver com esse capítulo. Então eu lerei essa prece. Então vamos lá, me acompanhe nela. É a prece para o começo de uma reunião. Diz assim: rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e, com isso, desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso aos nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta ou de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com todos os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós as perdoamos, se vierem com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos nossos espíritos, aos nossos mentores, ao mentor da casa, né? Ao nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Assim seja, graças a Deus. Essa é a prece de uma reunião espírita. E Allan Kardec, quando ele organizou esse livro foi também escrito pelos espíritos. Ele, de uma forma, ele era uma pessoa muito sábia e foi escolhida para essa missão, né? Não é à toa. Ele coloca esse capítulo 28 logo após o capítulo 27, evidente que é o pedi e obtereis. Então ali no capítulo 27, no pedi e obtereis, ensina uma forma como nós temos que nos dirigir ao pedir as coisas, pedir de coração, né? E aí na sequência vem uma coletânea de preces, que começa assim, esse capítulo 28, os espíritos nos alertam, né? Que a forma não é nada, o pensamento é tudo, né? Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e de maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Então eles nos dizem o seguinte: na hora de que nós formos dirigir-nos a Deus, porque quando nós estamos orando, nós estamos indo direto ao Pai, né? Nós não temos um intermediário neste momento. Então que façamos de um pensamento mais profundo que nós temos dentro do nosso coração. E pensar no quê? No bem. A oração é sempre pensando no bem de alguém, no nosso bem, num agradecimento,
né? Então, que façamos essa ligação com Deus da forma mais pura e simples possível. Não precisa ser complexo, não precisa ser floreado ou de palavras bonitas. Não, é uma oração mais simples o possível, mas aquela mais pura, que nós possamos nos dirigir ao Pai. Nessas preces que os Espíritos nos deixam no capítulo 28, que é uma coletânea muito bela de preces, diversos tipos de preces, vale a pena vocês lerem, porque tem prece para cada ocasião, né, da nossa vida. Então leiam, tem preces que cabem, leiam essa prece de coração que você está se dirigindo ao alto. E nesse capítulo ele não nos prescreve uma fórmula, olha, é assim, essa prece é essa. Não, eles só nos dão uma sugestão, tá? É claro que nós podemos fazer a prece como eles mesmos falam, de acordo com as suas convicções, né, desde que feita de coração, né? E aqui o Espiritismo, né, nossa doutrina espírita, ela reconhece também as preces de outras religiões, outras vertentes. Evidente que são belas, dirigem-se ao alto, né? Não é aqui ser exclusivista essa prece, enfim, o que os Espíritos nos ditam neste capítulo. Reconhece-se outras, de outras vertentes. É claro, todos estamos no mesmo caminho, nos dirigindo a Deus, né? Então, não é exclusivista da gente esse sentido aqui que nos explica esse livro. Essa é uma coletânea, né? Essa coletânea é uma seleção de orações ditada por espíritos, né? E aqui, como diz Paulo de Tarso, né, uma das passagens dele, ele diz que a prece, ela tem que ser inteligível, ou seja, falada ou orada, feita em uma língua que a pessoa possa entender. Por quê? Não adianta falar de um outro idioma, um exemplo, né? Não toca o coração da pessoa. A prece pode ser belíssima, mas a pessoa não está entendendo, né? Da mesma forma, quando nós nos dirigimos em uma prece a outras pessoas, falando palavras complexas, pode ser que a pessoa não esteja tocando o coração dela, porque ela não está entendendo. Então, que seja simples, em muitas alegorias, né? Então eles nos ensinam nesse sentido, né? A condição para se fazer essa prece. Então ela tem que ser clara, simples, concisa, né? Então para que seja uma prece que a pessoa se sinta tocada por aquela prece, tá? E diz aqui também, no Evangelho segundo o Espiritismo, cada palavra que nós falamos, que nós oramos ou nos dirigimos numa prece, ela tem o seu valor, ela é muito importante. Então, muita atenção quando estivermos orando. Nesse capítulo 28, a coletânea de preces, ele é dividido em 5 partes, 5 categorias. As preces gerais, inclusive tem aqui a prece dominical. A prece dominical aqui não é aquela feitas aos domingos, né? Dominical, dirigida ao divino, a Deus, que é o nosso Pai Nosso. E é linda essa prece, vocês leiam ela, é bem completa, porque cada parágrafo é explicado pelos Espíritos o que Jesus quis dizer com aquelas palavras. Muito interessante. Preces gerais para os nossos anjos, guardiões, nossos protetores, preces pelos outros, pelos aflitos, pelos doentes, preces aos espíritos encarnados ou desencarnados, recém-desencarnados, né? E preces aos doentes, né? De uma forma geral. Então, distribuído nessas 5 categorias. Mas nós vemos aqui também falar um pouquinho sobre preces de reuniões espíritas, né? E Jesus, Deus, no capítulo 18, 20, ele diz exatamente assim, né? Escrita por Mateus: por onde se acham 2 ou 3
congregados, essa palavra é muito importante, congregados em meu nome, aí estarei com eles. Ou seja, toda reunião feita com amor, né? Congregados naquela mensagem que Jesus nos deixa, de perdão, de caridade, de amor, Ele com certeza estará conosco. Mas, e se for um só, Ele não estará? Né? Claro que estará, porque Ele mesmo diz: quem me solicitar, eu estarei. Então, fazendo a oração de coração dirigida ao nosso Mestre Jesus, com certeza Ele estará conosco, tá? Mas nessa passagem de Mateus ele cita 2 ou 3, mas o número não é, nesse caso, importante. E claro, quanto maior o número de pessoas orando, mas no mesmo intuito, né? No mesmo intuito de amor, de caridade, ligados ao nosso Mestre Jesus, claro que é maior, a energia é muito maior. Mas aí a gente fala assim: pô, mas e no estádio, né? Aquele estádio que tem 40 mil pessoas orando para o time ganhar, né? E o time não ganha, né? Um exemplo. É claro que por trás disso, daquelas pessoas que estão ali torcendo, por trás delas está até o orgulho, né? Um orgulho que não é o que o nosso Mestre, né, nos ensina. Então nós temos que orar, estarmos presentes, reunidos em caridade, em amor ao próximo, não amor a também só assim mesmo ao seu orgulho. E uma coisa interessante, não basta a presença física. Às vezes os templos estão lotados, mas a pessoa ali só está fisicamente, né? Espiritualmente, no pensamento, está em outro lugar. Não adianta exatamente isso. É estarmos ligados de corpo e alma, presentes de corpo e alma. Então, quando adentrarmos numa casa espírita, num templo, numa igreja, que possamos ir ali realmente centrados pelo motivo que nós, né? Buscar o que? A paz, a ligação com Deus, orar, pedir a outra pessoa, a nós mesmos, enfim, mas estarmos ali concentrados, é o que importa. Não importa estar presente de corpo, tem que estar presente de espírito, de alma, né? Com as intenções, evidente, altruístas, né? Altruístas, né? Jesus estará conosco sempre, né? Ou Ele ou os espíritos puros que Ele também se encarrega de estar conosco, né? Em seu lugar. O importante é união e fraternidade, estarmos unidos em fraternidade. Como eu falei, o número de pessoas não importa, claro, mas quanto mais pessoas estiverem juntas, gente, que a energia estará muito melhor, né? Mas no mesmo pensamento. Amor ao próximo é a lição do nosso Mestre Jesus, né? E Ele nos atenderá. Ele nos atenderá se tivermos dentro de nós esses pensamentos. Eu vou encerrar agora essa preleção com uma oração que encerra também, né, as reuniões espíritas. Então, vamos lá. Diz assim: prece para o fim de uma reunião. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que puderam assistir a essa reunião, e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Olha que lindo, né? Essa encerrando, porque sabemos
que quando nós decidimos vir aqui, hoje, acordamos de manhã, hoje eu vou lá no centro, né, ouvir uma preleção, tomar um passe, aqueles espíritos que não são simpáticos se alegram e vêm conosco também. Então eles estão nos acompanhando, eles estão felizes que nós estamos aqui, né? Mas muitas vezes também temos espíritos aqui que precisam de ajuda, que estão aqui, que são ou não simpáticos a nós, que todas essas palavras sejam para eles também um bálsamo, né? Para que eles possam também seguir em paz, né? Sempre.